Bom, galera, boa tarde, boa noite, sei lá. Vou dar aqui para vocês uma revisãozinha de Física 2. Me passaram que o conteúdo é MHS, oscilador amortecido e forçado. E se cair alguma coisinha a mais disso daí, vocês me avisam que eu não preparei aqui, mas a gente desenrola. Bom, meu nome é Caio, eu era monitor da cadeira de Física 1 no semestre passado. Esse semestre acabei não pegando monitoria, mas ainda vou estar aqui ajudando vocês aqui no Fuja. Meu e-mail para qualquer dúvida está aqui na tela. Pode mandar um e-mail, qualquer coisa. E bora lá. O movimento harmônico simples, ele é um tipo de movimento em que... só antes de começar, eu vou dar uma revisãozinha rápida da parte teórica, bem rápida, no máximo 10 minutos, e aí a gente vai focar mais em questões. E detalhe, eu peguei questões mais da P1 e da P2 do ano passado, porque ela era um pouco mais simples e eu acho que é assim que vai se manter. De 2022 para trás era um pouco mais complicado, mas ainda peguei um 2022. Enfim, voltando agora a falar um pouco sobre movimento harmônico simples, é um tipo de movimento em que é livre de forças dissipativas. Então, esse movimento ele tem uma característica, já que ele não tem nenhuma força para dissipar energia, é que a energia dele vai ser constante. Se a energia dele vai ser constante, vai ser um movimento caracterizado pelo vai e vem. Um bloco massa-mola, por exemplo, a partir do momento que eu perturbar o bloco, ele vai ficar num vai e vem infinito, desconsiderando o atrito, né? Qualquer tipo de atrito que tenha. Vocês devem ter visto isso em Física 1, e aí, passando um pouco rápido, a gente tem a equação característica do MHS, do movimento harmônico simples, em que o ômega ao quadrado ele é K sobre M. Isso daqui é consequência direta da segunda lei de Newton e tal. Equações desse tipo aqui são equações EDO, diferenciais ordinárias. Vocês só vão ver como é que se soluciona esse tipo de equação em cálculo 4. Só que a gente vai precisar dos resultados dela, das soluções dela, para agora Física 2, e para quem for de engenharia elétrica, usa muito também circuitos 2, tá? Esses resultados prontos também vai precisar dar uma revisada. Enfim, para equações desse tipo aqui, equações diferenciais, a solução geral vai ser um termo constante vezes um cosseno de um ângulo. E esse ângulo vai variar no tempo. Esse ângulo é em função do tempo. E aí, para isso, a gente vai dar nome a cada um desses termos. O A gente vai chamar de amplitude do movimento, ômega zero, frequência angular, e o φ zero vai ser a fase inicial. E todos esses três termos que eu falei agora, ele vai caracterizar o movimento. Ele vai dizer se o movimento vai ter uma perturbação, vai ter um deslocamento máximo maior, se vai ser mais rápido, a partir de onde vai começar. A gente vai ver melhor isso em questão. Falando um pouco sobre balanço energético do MHS, a gente tem energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2, basicamente vai ser só essa. A energia cinética, 1 meio de mv quadrado. E a energia mecânica, que como eu falei mais cedo, vai ser uma energia constante. Não tem força dissipativa em MHS. E ela vai dar, se a gente somar a cinética com a elástica, usando essa fórmula que eu mostrei aqui em cima, dá que a energia mecânica é 1 meio de K vezes A ao quadrado, em que A ele é a amplitude do movimento. É interessante saber isso de cabeça já. Que a energia mecânica é constante e tem uma fórmula definida para ela. Um adendo que a gente vai ver melhor em questão, que é o seguinte, vai ter uma questão que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com energia potencial, e ao invés de decorar aquele negócio de aproximação do polinômio de Taylor para pegar a energia potencial e tal, eu sugiro que da energia potencial elástica do MHS, vocês tenham de cabeça que, derivando ela no tempo e subtraindo por menos 1, multiplicando por menos 1, eu vou ter a força, e se eu derivar de novo essa equação, eu vou ter o K. Isso daqui basta lembrar que f de x é igual a menos kx no sistema massa-mola. Vai dar direto esse resultado aqui. Eu aconselho vocês terem isso em mente para uma das questões que a gente vai fazer que a gente fizer lá na frente ficar mais intuitiva, não precisar decorar a fórmula. Tá, terminando o assunto sobre energia, basicamente é isso. E aí a gente entra em dois casos bem característicos, que é o pêndulo simples, quando eu tenho uma haste sem massa e no final da haste uma bolinha de massa m,
em um meio que tem gravidade para baixo, e um pêndulo físico, que é semelhante, só que essa haste ela vai ter massa. A haste ela não vai ter uma massa desprezível. E aí, para poder trabalhar com isso, tem que ver um pouco de dinâmica rotacional e tudo mais. E a empresa trabalhar com o momento de inércia, a gente vai ver já questões desse tipo também. A equação característica para pêndulo simples, essa daqui, resultado direto também da segunda lei de Newton, só que para dinâmica rotacional, e de forma semelhante para pêndulo físico. Então, como eu mostrei aqui mais aqui em cima, que esse termo ele é o ômega ao quadrado, quando a gente fizer questões desse tipo, tem que lembrar que esse termo aqui, que acompanha o θ, ele também vai ser ômega ao quadrado, e que a partir disso vai dar a nossa fórmula do período. Um adendo para pêndulo físico, é importante lembrar do teorema dos eixos paralelos. Quase toda questão que vai envolver pêndulo físico vai precisar disso porque eles vão dar o momento de inércia em relação ao centro de massa. E geralmente a gente quer calcular em relação a algum ponto da extremidade, se for uma barra, por exemplo. Aí vai precisar usar esse teorema. Tá, basicamente, revisão geral de MHS que vocês viram no semestre passado é isso. E aí começa de fato o conteúdo que é um pouco novidade, que apesar de ser um pouco mais complicado, dá para ser bem intuitivo também, que é o seguinte: o movimento harmônico amortecido também vai ser um movimento harmônico, que seria o teorema dos eixos paralelos. É um teorema que vem para eu relacionar, por exemplo, eu tenho um corpo aqui, um corpo qualquer, e eu sei o momento de inércia nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. O teorema dos eixos paralelos ele serve para eu trazer esse momento de inércia para outro ponto, chamado desse ponto de O, através dessa fórmula aqui, sabendo a distância entre os dois pontos. Foi dado em Física 1 e também provavelmente vocês estão vendo, provavelmente não, vocês com certeza estão vendo em Mecânica 1. Também é bastante usado. É o mesmo teorema, é o mesmo momento de inércia, só que para a gente aqui na física é um pouco mais simples do que em mecânica, por exemplo. E tá, voltando para o movimento harmônico amortecido, é um movimento harmônico também, só que agora a gente vai ter perdas de energia, não vai ter mais uma energia constante. E para esse caso do amortecido, a gente vai considerar que vai haver no sistema uma força de amortecimento que a gente pode considerar como um atrito qualquer. Pode ser um atrito no chão, com um bloquinho, pode ser uma bolinha no ar, a força de resistência do ar, pode ser viscosidade no líquido, tudo isso. E todas essas forças de atrito, essas forças de amortecimento, elas podem ser aproximadas pela fórmula força é igual a menos B, uma constante, vezes a velocidade do corpo. Essa constante B a gente vai chamar de constante de viscosidade. Tá. O que é que muda eu acrescentando essa força de atrito, essa força de resistência? A equação característica vai mudar um pouco. Ela agora vai ter esse formato, ainda vai ser uma equação diferencial ordinária, todos aqui vão ser, só que eu vou ter agora um termo que vai depender da velocidade, porque a força depende da velocidade, que no caso anterior não tinha. E aí, a gente vai chamar esse termo aqui, esse gama que vem da fórmula, de parâmetro de amortecimento. Ele vai ser calculado como B sobre M, B é esse mesmo B aqui, coeficiente de viscosidade, ou coeficiente de amortecimento, e o M é a massa do sistema que a gente vai estar trabalhando. Ainda assim, eu vou ter a frequência natural, ômega zero, que se eu elevar ao quadrado vai dar a constante sobre a massa, parecido com o outro. E a partir disso, por conta dessa dissipação de energia que eu vou ter que definir duas novas incógnitas, duas novas funções. Uma vai ser o ômega, ela vai ser ômega ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4, ou então gama sobre 2 ao quadrado, mesma coisa, né? Tanto faz. Que também eu vou definir como um menos beta. Eu vou já explicar o sentido de cada um desses. Mas basicamente eu vou ter o seguinte: em movimento harmônico amortecido, já que eu tenho perdas de energia, dependendo da magnitude da força de atrito, eu posso ter três movimentos característicos. Eu posso ter o movimento subcrítico, que é esse marcado em vermelho aqui no gráfico. Vocês devem ter visto esse gráfico em sala de aula.
que vai ser que é quando a força de atrito ela não é uma força tão grande. Então vai ser um movimento um pouco parecido com o MHS, só que claro, a amplitude ela aos poucos perdendo intensidade, já que eu estou tendo dissipação de energia. Se eu aumentar um pouco mais essa magnitude, eu vou ter um estado de movimento crítico. Esse movimento crítico, já que eu tenho uma força de atrito um pouco maior, eu não vou ter essas oscilações até estabilizar, eu vou ter uma única oscilação como está aqui em preto. E a partir dessa oscilação, dessa única oscilação, ela vai estabilizar. Ou se eu tiver uma força de atrito, uma força dissipativa mais forte ainda, eu vou ter um movimento supercrítico, que é esse em vermelho aqui no gráfico. Ele quase não tem oscilação nenhuma, ele vai chegar no ponto máximo e logo já vai descer e estabilizar. Basicamente é isso. E já que eu tenho 3 tipos de força dissipativa, de modos, de movimentos dissipativos, na verdade, 3 movimentos característicos, cada um deles vai ser definido justamente pela subtração do ômega ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Se eu tiver essa subtração maior que zero, então eu vou poder definir o ômega. Já que é uma força dissipativa não tão forte. Se essa força for um pouco mais forte e essa subtração der zero, então eu vou ter a condição de igualdade, eu vou ter outra solução para EDO, e se for um movimento supercrítico, uma força muito dissipativa, não vai fazer sentido eu definir o ômega ao quadrado, já que eu vou ter um número ao quadrado sendo negativo, então eu defino um menos beta. Esse menos beta nada mais é do que a frequência do movimento, só que agora para o supercrítico, já que não faz sentido eu definir o negativo, já que é um número negativo, raiz negativo nos reais não faz sentido. Bom, basicamente, o aparato teórico do movimento amortecido é isso. Para cada uma dessas situações, eu vou ter uma solução. Essa solução, a fórmula da solução, eu aconselho vocês ter noção, decorar não sei se é necessário que você me engane de um formulário, mas é importante ter noção, porque assim, se você tem na sua cabeça que o movimento subcrítico ele é esse em vermelho aqui no gráfico, ele vai perdendo a energia aos poucos, você vai conseguir, olhando o formulário, identificar que essa daqui vai ser a solução para ele. Por quê? Porque eu vou ter uma amplitude que diminui com o tempo. A amplitude vezes um número elevado a menos gama t. Esse número, para ficar o expoente ficar positivo, sai dividindo. Então, com o tempo, a amplitude vai diminuindo, só que ainda multiplicado por um cosseno. Ou seja, ele diminui, só que oscilando, assim como está aqui no gráfico, em vermelho. Já para o supercrítico, eu vou ter essa outra característica, eu vou ter uma oscilação só e depois estabiliza, que vai ser característico dessa equação. E por fim, o supercrítico que quase não tem oscilação nenhuma, quase não vai ter oscilação nenhuma e depois estabiliza, eu vou ter essa equação aqui. Então é muito importante, é importantíssimo vocês terem noção do que está acontecendo através de cada uma dessas classificações, e a partir disso vocês conseguem, com o formulário do lado, saber qual solução é de cada situação. E tá, o estudo do movimento basicamente é isso. A partir disso é só aplicar derivada, interpretar a questão e usar essas fórmulas que eu mostrei aqui para vocês nesse quadrado. Saindo um pouco agora das equações, vindo com o balanço energético já do movimento amortecido, não faz muito sentido eu olhar a energia do balanço energético, a energia em si, porque ela vai ser uma energia, se vocês olharem aqui a derivada, vai ficar derivada de cosseno e de número neperiano, vai ficar uma coisa muito estranha. Só que é interessante que a derivada no tempo da energia, ou seja, a potência, ela é um valor mais simples. A potência vai ser menos bv ao quadrado. É só derivar essa equação aqui em relação ao tempo, que dá esse resultado aqui. Isso daqui aí sim é importante saber, pode ser que é uma questão sobre isso e tal. Interessante que já que a gente está trabalhando com força de amortecimento, ou seja, uma força dissipativa, essa potência aqui ela também vai ser uma potência dissipativa, por conta dessa força. E aí a gente termina o estudo do movimento amortecido, e aí
vem o movimento harmônico amortecido forçado, ou seja, a gente vai estudar um amortecido só com uma característica a mais. A gente vai forçar uma velocidade uma força nesse movimento. A gente forçando uma força nesse movimento, a nossa equação característica vai passar a ser essa daqui, que eu estou mostrando para vocês, que ela é a parte do movimento harmônico amortecido com uma força externa que eu estou aplicando no sistema. Interessante que essa força, para os resultados que a gente vai ver e para a física que vocês estão estudando, ela é uma força periódica do tipo cosseno. É bem importante ser exatamente desse jeito, porque se muda qualquer coisa aqui, muda todo o aparato de soluções, enfim, é outra teoria. Mas tá, nesse tipo de movimento, a gente vai ter o mesmo fator de amortecimento, a mesma frequência angular natural, mas agora a gente vai ter uma força externa. Para esse tipo de situação, eu vou comentar um pouco agora com vocês sobre isso daqui, que não é muito bem física, é mais a parte de cálculo 4, só que é muito importante vocês terem noção. Não é obrigado a ser expert disso, mas é importante ter noção, porque vai ajudar muito no entendimento do que a gente vai ver na frente, e também para a galera de engenharia elétrica aí, computação também, que vai fazer cálculo circuitos 2, vai precisar ter essa noção aqui também. Que é o seguinte, a diferença, matematicamente, a diferença do movimento harmônico amortecido para o forçado é que a solução do sistema ela vai ser a solução que a gente já tinha anteriormente, mais uma solução particular. Essa solução particular vai vir justamente dessa força aqui que a gente aplicou, está aplicando de forma externa. E é interessante que o seguinte, voltando só para o movimento amortecido, como a gente sabe que tem uma força dissipativa e quando o tempo tende para o infinito, a energia vai tender para zero, então as soluções que a gente viu até então, elas são soluções que, para um tempo infinito, vão ser zero. Ou seja, o corpo ele vai perdendo energia até que ele para. Já para o movimento forçado, não. Eu vou ter essa parte que vai perder energia, assim como a anterior, só que essa solução particular, a solução particular da equação, ela vai ser uma solução que a gente vai chamar de estacionária. Ela não vai parar com o tempo, ou seja, o tempo tendendo para o infinito, o x da equação homogênea, que foi o que a gente viu anterior, vai tender para zero, mas o x particular não. E aí é importante ter isso em mente. E esses nomes a gente dá de equação transiente, ou seja, uma equação de trânsito de estado, é uma equação que depois de um tempo ela vai para zero, o valor dela vai para zero, e a equação estacionária que é no regime estacionário, ou seja, quando atinge o equilíbrio entre aspas do movimento, vai independente do tempo, vai começar a regir a partir dessa característica. Tá. E jogando fórmula, porque a gente não tem muita ferramenta matemática para resolver essa equação, basicamente, essa nossa solução particular, ela vai ter essa característica aqui. Ela vai ser uma amplitude que vai depender do ômega externo, ou seja, vai depender da força externa, multiplicado por um cosseno que também depende da amplitude, da frequência, perdão, e uma fase inicial que também vai depender dessa frequência externa, da frequência natural externa. Tá, e a partir disso daqui, fazendo muito algebrismo, chega em duas equações que vocês devem ter visto, que é a amplitude desse movimento, do movimento harmônico forçado, amortecido forçado, que ele vai ter essa cara aqui, vocês provavelmente devem ter visto, vai ter no formulário, e também a gente consegue a fase desse movimento. É a fase do movimento em relação a fase da força em relação ao movimento, esse φ aqui. Tá. Interpretando um pouco esses resultados são um pouco jogados mesmo, mas dá para interpretar um pouco eles fisicamente. Interpretando, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que a amplitude do nosso movimento, do movimento harmônico amortecido forçado, ele vai depender do ômega externo, ou seja, da força externa. A partir desse valor, eu posso ter um valor máximo, posso ter um valor mínimo, a gente vai estar mais interessado no máximo aqui. E esse máximo é quando
vai acontecer. Tem dois fenômenos que a gente que saem dessa equação aqui. Um fenômeno é o fenômeno de amplitude máxima. Eu aplico uma força em determinada frequência que vai me dar amplitude máxima. Essa frequência, se eu derivar essa equação igual a zero, vai me dar que essa frequência vai ter que ser ômega zero ao quadrado menos ômega sobre 2 ao quadrado. Eu vou já confirmar, eu não lembro se aqui deveria estar aqui ao quadrado ou se de fato é assim. Eu vou já confirmar, tá? Por enquanto eu vou manter assim. E eu vou ter o fenômeno de ressonância, que é quando esse ômega externo ele é igual ao ômega natural do sistema. E aí o fenômeno de ressonância, vocês devem saber que quando eu aplico uma força externa com a mesma frequência que a frequência natural do sistema, vai entrar em ressonância, a energia vai ter picos, então o sistema pode quebrar no caso de pontos quando entra em ressonância geralmente ela colapsa e tal. Enfim, e a partir disso, eu não sei se vai ser muito útil, mas eu lembro que eu vi no material de algum dos professores de vocês, é esse fator de qualidade do oscilador. Ele é definido como ômega ao quadrado sobre gama, e ele basicamente vai dizer se vai caracterizar o movimento harmônico, o harmônico amortecido. Se vocês perceberem aqui, se eu passar esse o ômega dividindo, eu vou ter o gama dividindo, eu vou ter ômega zero sobre gama, que aí vai ser o nosso fator de qualidade. Esse fator de qualidade, se ele for maior que 1,5, vai ser subcrítico, se for igual a 1, vai ser crítico, enfim. É uma informação a mais, eu não sei se é útil em questões, mas enfim, tá aí. Tá, basicamente, a revisão teórica é isso, é muita fórmula jogada, é um pouco complicado, eu sei, só que a partir desses resultados jogados, vocês têm que saber interpretar, não é nem que tem que saber interpretar, mas se souber interpretar, as questões vão ficar muito mais fáceis e intuitivas. Mas, de fato, vocês só vão estudar essas soluções e tudo mais de EDO em cálculo 4. Mais um aparato geral assim do resumo teórico é isso. E a partir disso, a gente vai para a questão. Não sei se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa da parte teórica. Estou com o chat aqui aberto. Estou acabando de ver uma pergunta aqui. Frequência natural considera o amortecimento B ou não? Não, a frequência natural ela não considera o amortecimento, o fator de amortecimento B. Essa frequência natural é como se o objeto ele andasse em MHS. Só que como eu tenho uma força dissipativa e ele não vai andar em MHS, eu vou definir esse novo ômega aqui. Então, que é o que eu vou usar nas soluções de equações. Se vocês olharem aqui, os ômegas nos cossenos, ou o ômega aqui no cosseno, nesse caso, ele, ele não é ômega zero, não é ômega natural. Tá definido, tá escrito bem aqui, tá? Então são dois ômegas diferentes. Esse é o ômega do movimento, esse é o ômega natural do sistema, e o gama a gente tem um fator de amortecimento. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida antes que eu passe para a questão, ou bora direto para as questões? Assim, eu sei que é muita coisa jogada, fica mais claro quando começa a resolver questão. Mas uma outra coisa é interessante saber, e vocês vão usar em outras matérias depois, então já acabar adiantando esse entendimento. Tá, ninguém tá falando nada, então a gente vai para as questões. Eu não sei se o Vinícius passou para vocês. Eu fiz um material, acho que com as 8 questões, mas os enunciados eu vou estar passando aqui também. E aí não tem solução, mas a gente vai fazer a solução aqui agora. E esse material que eu estou escrevendo aqui, com as soluções e com as questões, e com esse resumo teórico, eu também vou passar para vocês assim que a aula terminar. Vou organizar ele e passar. Então vocês também vão ter as soluções de todas essas questões. E assim, essas questões são, em sua maioria, provas do ano passado, a P1 e P2 de 2023, que é o que eu aconselho vocês estudarem, tá? Tem um direcionamento melhor. E uma questão é da P1 2022. As outras provas eu nem olhei, era mais complicado. Para mim não vale a pena estudar muito por elas, não. Vale a pena rever essas questões aqui da prova do ano anterior e pegar as questões que eu não trouxe aqui para complementar o estudo de vocês. Tá, então vamos lá. A gente vai começar pelas 3 primeiras questões da prova do ano anterior. Uma questão bem simples, está separada em primeiro MHS, depois pêndulos, depois amortecido harmônico e depois o forçado.
A gente vai começar por uma equação bem clássica, provavelmente vai cair uma quase igual na prova de vocês devem ter feito testinhos online, que é montar a equação do movimento a partir de gráfico. Então a gente vai ter o seguinte: a figura abaixo mostra a posição x em função do tempo t de um corpo de massa de 3 kg preso a uma mola, ou seja, um sistema massa-mola. A expressão de x é escrita da forma x igual a cosseno mais ômega t mais a cosseno de ômega t mais φ. Vocês devem saber isso de cabeça, bem simples. Tá. Qual é a frequência angular de oscilação? Tá, frequência angular. Ah, interessante, eu não falei antes, mas são duas coisas diferentes: ômega e F. Apesar de darem na física um nome bem parecido. F é só frequência mesmo, a gente só vai chamar de frequência nesse assunto, que basicamente nem é usado. E o ômega zero é a frequência angular. Então, toda vez que a gente fala de frequência angular, pensem no ômega, tá? Não pensem no F. E só curiosidade, para quando vocês fizerem Física 4, a gente sabe que o ômega zero é 2πf. Ou seja, frequência vezes 2π. Esse 2π, esse nome angular, entre aspas, vem por conta do 2π, que 2π geralmente é radiano e tal. É tanto que quando vocês forem estudar ondas, em Física 3 também vocês vão ver, mas Física 4 também, vocês vão ver um K, é diferente do K que a gente está vendo aqui, que é 2π sobre lambda. Isso daqui vai chamar de comprimento angular, alguma coisa assim, porque também está multiplicado por 2π. Enfim, só curiosidade. Mas pensando em frequência angular, pensem no ômega zero. Pensem no ômega, frequência angular natural ômega zero, enfim, MHS só tem um ômega, a gente vai chamar de frequência angular. Tá. Então, nessas questões, tem duas formas da gente calcular a frequência angular. Uma delas é o ômega zero é igual a raiz de K sobre M, e a outra é ômega zero igual a 2πf. Se vocês repararem, apesar do enunciado da massa, a gente não tem nenhuma informação sobre a constante cada mola. Então, essa fórmula aqui, ela não vai ser interessante para a gente. Vai ser interessante o 2πf, porque já que a gente tem o posição em função do tempo, a gente consegue o período, consequentemente, a gente consegue a frequência. Então, é isso que a gente vai fazer. O primeiro passo dessa questão aqui é calcular o período através do gráfico. E o período através do gráfico, esse gráfico ele foi bem tranquilozinho, porque o corpo ele começou na posição 2 e ele voltou para a posição 2 em t igual a 1. Isso fica bem evidente aqui. Então, o período de oscilação do movimento é t igual ao segundo. A gente sabe que a frequência é 1 sobre o período, ou então, daqui direto, a gente já tem que a frequência angular é 2π sobre t, 2π sobre 1, ou seja, frequência angular 2π radiano por segundo. Dá pra gente o gabarito letra C. Opa, letra E. Tá. Primeira questão, bem simplesinha, é isso. Segunda questão, ainda desse mesmo enunciado, ele fala o seguinte, deixa eu puxar ela aqui. Ele pergunta qual a fase do movimento. Tá, para a gente descobrir a fase, de alguma forma, a gente vai ter que trabalhar com a expressão da posição que ele deu para a gente. A gente já calculou o ômega, que é 2π radiano. Através do gráfico, a gente pode conseguir o ar, que é a nossa amplitude, e a posição em função de qualquer tempo, que a gente tem a função da posição, a posição em função do tempo. Então, bora lá. Uma maneira bem intuitiva de calcular a amplitude máxima, é ver a posição máxima positiva ou a posição máxima negativa do corpo. Se o corpo, a posição de equilíbrio dele é o zero, então a posição máxima vai ser, nesse caso, o 4, bem aqui, ou a posição mínima mais em módulo, pegando esse ponto bem aqui,
menos 4. Mas, enfim, nossa amplitude é um valor positivo, vai ser primeiro passo da questão número 2. Primeiro passo é calcular a amplitude pelo gráfico, que a gente viu que é 4 metros. O segundo passo da questão, já que a gente já tem amplitude, é procurar alguma posição com algum tempo fácil, para a gente ver. E a posição mais fácil aqui pode ser qualquer ponto do gráfico, mas não compliquem, peguem a mais fácil possível. O mais fácil possível é quando o t for igual a zero, que a gente vai ter que o x igual a 2. Então é isso que a gente vai fazer. Quando o tempo for zero, o x ele vai ser 2. Ou seja, na nossa fórmula B aqui, A 4 vezes cosseno de 2π vezes t, mais o φ, que é o que a gente quer saber, é igual a 2. No caso, o tempo agora, o tempo é igual a zero para a posição C2, o tempo é igual a zero. Ou seja, o cosseno da fase inicial de φ é 2 quartos, 1 meio. E aí um pouquinho de trigonometria, a gente sabe que o φ ele é menos π sobre 3 ou π sobre 3, mais π sobre 3. E aí esse enunciado foi bom, ele já deu lá o valor positivo, não tem valor negativo, a gente marca item B, gabarito item B. Deixa eu só colocar em vermelho. Mas assim, para vocês saberem, se tivesse positivo e negativo, para vocês saberem diferenciar, vocês olham o comportamento do gráfico. O comportamento do gráfico, ele começa no valor 2 e vai descendo. Se vocês lembrarem da função cosseno, a função cosseno, ela, quando o ângulo é igual a zero, o cosseno é 1, e aí ele vai caindo até que chega no zero em π sobre 2 e, e faz a função cossenoide. Essa é a função cosseno. Então começa no valor e vai caindo. Começa num valor e vai caindo. Então o ângulo é positivo, que a gente sabe que aqui o ângulo está aumentando. Tá, questão bem tranquila também, mas algebrismo e um pouquinho de trigonometria, quase nada de física. E a mesma coisa vai ser para a questão 3. Também vai ser um pouco mais de matemática, de algebrismo e quase nada de física. Que ele pede a velocidade do corpo no t igual a 1,58. Aí a gente tem que o seguinte. Nessa questão, a gente já descobriu a equação da posição do objeto, 4 vezes o cosseno de 2π vezes o tempo, mais o ângulo inicial, que é π sobre 3. E a partir daqui, como a gente quer velocidade, vocês devem ter visto que a velocidade ela é a derivada da posição em função do tempo. E a derivada de um cosseno é o seno. Então eu vou ter 4 vezes 2π. Esse 2π vem para fora, o termo que está multiplicando o tempo, já que a gente está derivando o tempo. Vezes, a gente fez a derivada de dentro, que foi, no caso, que deu 2π. Agora a derivada de fora. A derivada de fora, a derivada do cosseno, é menos o seno. Então, lembrando do menos, seno do mesmo argumento. 2π vezes t mais π sobre 3. Tá. Pronto, a gente descobriu a velocidade. A velocidade é esse daqui. E aí, agora tem duas formas de fazer. Ou você já pode aplicar direto t igual a 1,58 aqui e fazer na mão, o que eu não aconselho, vocês devem estar vendo que é um número bem feinho, mas dá certo. Se colocar t igual a 1,58, π aproximadamente 3,14, vai dar o resultado. Mas a gente pode, já que a gente tem um gráfico, a gente pode usar o gráfico. Se vocês verem bem aqui, eu tenho 1,5, então eu vou ter 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2. 1,58 é mais ou menos 1,6. Então eu vou estar mais ou menos bem aqui no gráfico.
E não coincidentemente, esse valor, ele é, opa, um pouco mais para a esquerda, não coincidentemente, esse valor vai ser no zero. Vocês podem testar, podem substituir o t igual a 1,8, mas vai dar no zero. Se vocês lembrarem bem de MHS, se nesse caso nosso zero é a posição de equilíbrio, se eu estou na posição de equilíbrio, a, a, a força ela é igual a zero, a força a força da mola é igual a zero, então eu vou ter a velocidade máxima. Se eu vou ter a velocidade máxima, então é porque esse seno bem aqui, ele tem que ser máximo. Para ele ser máximo, ele vai ser igual a mais 1 ou igual a menos 1. E aí, para a gente decidir se é mais 1 ou menos 1, mais uma vez é só olhar o comportamento do gráfico. Se o gráfico está subindo, então a derivada dessa função nesse ponto aqui é positiva, ou seja, a derivada dessa função ela é positiva, então a gente tem que pegar o valor de menos para com esse menos aqui cancelar e dar positivo. Se ficou muito complicado para vocês, nada não. Pega 1,58, substitui aqui, que vocês vão ver que o seno vai dar menos 1. Mas para ganhar tempo assim numa prova, se vocês analisarem o gráfico, então eu vou ter que para o t igual a 1,58, a velocidade ela vai ser a velocidade máxima, que vai ser, no caso, 8π. Positivo. Lembrando que esse menos vai cancelar com esse menos aqui e fica positivo. Que isso dá pra gente o gabarito D. Tá, de física, quase nada. Teve essa questão, essas três questões, foi mais matemática, foi mais análise de gráfico e fazer derivada, foi mais matemática. Então, se alguém teve um pouquinho de dificuldade, provavelmente não, sua dificuldade provavelmente não foi em física, foi só na questão matemática mesmo. E aí, nada que um treininho não resolva. Resolver questão não ajude. Deixa eu só adicionar uma página aqui. Tá, pronto, basicamente, eu não sei se vai cair alguma coisa muito diferente disso, de movimento harmônico, até porque vocês já estudaram antes, mas provavelmente vai cair alguma questão bem parecida com essa na prova de vocês. E aí agora, continuando em movimento harmônico, mas saindo da parte matemática e indo para o estudo de função potencial agora, que foi essa parte aqui que eu mencionei para vocês, essa dicasinha aqui, a gente vai usar ela na próxima questão. Que, se eu não me engano, também é da prova do ano passado, a P1 do ano passado. Essa questão aqui. Só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, P1 do ano passado. Tá, a questão fala mais ou menos assim. Uma molécula diatômica é formada por dois átomos que interagem via energia potencial da forma que está escrita aí, sendo R a distância entre os centros de massa dos átomos. As unidades são aquelas convenientes para a escala atômica. Então, determine a posição de equilíbrio de molécula diatômica. Uma coisa interessante é que, não sei se os professores falaram para vocês, é que moléculas diatômicas, a interação, energias iônicas, forças iônicas, interações iônicas entre moléculas, são interações do tipo eletrostática. Se são do tipo eletrostática, elas, elas possuem energia potencial elétrica que assim como a gravitacional tem uma energia potencial associada e tudo mais, e dá para fazer todo esse paralelo de estudo. E não diferente, em molécula diatômica também, em outros tipos de ligação, dá para fazer uma coisa parecida, como se fosse um sistema massa-mola. E é por isso que a gente tem algumas energias potenciais também. E tá, agora voltando para essa questão, ela dá para a gente a energia potencial
e pede a posição de equilíbrio do sistema. Tá, para vocês não decorarem aquelas fórmulas, se vocês lembrarem do MHS massa-mola simples, a gente sabe que a energia potencial ela é kx ao quadrado sobre 2. Se eu derivar essa energia, só escrever opa, é uma energia em função de x, em função da posição. Se eu derivar essa equação, eu vou ter que a derivada em relação à posição é k vezes x. E k vezes x é o quê? É a menos a lei de Hooke. Então, daqui, a gente tem que a derivada, a força de um sistema massa-mola, ela é menos a derivada da energia potencial em função de x. E por que isso é importante? Porque se vocês só pensarem nisso daqui, lembrarem dessa derivada aqui, vocês podem imaginar o seguinte: já que eu quero posição de equilíbrio é quando a força ela é zero. Já no sistema massa-mola é quando o corpo está parado ou está na posição de equilíbrio, e aí a força resultante é zero. Então, para eu descobrir a posição de equilíbrio, basta eu pegar a energia potencial, derivar em relação à posição e igualar a zero. É isso que a gente vai fazer aqui. Aí não precisa muito decorar aquele negócio de função de Taylor, é aplicar a energia, deriva a energia potencial e aplica na posição de equilíbrio, não. Só lembrar desse macetezinho aqui. Tá, então a gente vai ter que a energia potencial, nesse caso, ele chamou de R, a posição, não chamou de X, é 5R ao cubo menos 3R ao quadrado. Já que eu vou igualar a zero, eu não preciso multiplicar por menos, já que esse menos vai sumir. Então só vou derivar e igualar a zero. Então, derivando e igualando a zero, eu vou ter que 5 vezes 3R ao quadrado menos 3 vezes 2R tem que ser igual a zero. Ou seja, cancela esse 3 com esse 3, 5R ao quadrado, e colocando o R em evidência, 5R menos 2 é igual a zero. Então eu vou ter duas situações. Ou R é zero, e eu vou estar na posição de equilíbrio, que de fato, se o R for zero, a energia potencial vai ser zero, eu vou estar em um equilíbrio instável no caso, ou esse valor, não necessariamente equilíbrio estável, enfim, vou estar em equilíbrio, ou esse valor aqui é zero. Esse valor sendo zero, também eu vou ter uma posição de equilíbrio, e aí o nosso R de equilíbrio vai ser 2/5. E aí não precisa colocar unidade, já que ele falou bem aqui que as unidades são convenientes para a escala atômica, então não precisa de unidade. Tá, então basicamente é isso. Se lembrar disso daqui, lembra que se derivar igual a zero, eu vou ter a posição de equilíbrio, e aí, fazendo isso, a gente vai ter o R igual a zero, ou R igual a 2/5, que vai dar a nossa letra E. E ainda no mesmo enunciado, ele faz outra pergunta, que é o seguinte: qual a constante elástica efetiva, ou seja, se fosse um sistema massa-mola, qual a constante elástica efetiva da molécula diatômica para oscilações muito próximas à posição de equilíbrio? Obtém a constante elástica efetiva. Tá. Então, mais uma vez, tendo noção disso daqui, a gente tem que o seguinte. Vou escrever de novo. A gente acabou de ver que a derivada da energia potencial em função da posição é igual a kx. Se eu derivar de novo, ou seja, a segunda derivada, vai dar o k. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é isso. Para a gente obter o k a constante efetiva, a constante do movimento, basicamente eu vou ter que derivar duas vezes. E aí, fazendo a segunda derivada na energia potencial,
ou seja, derivando essa equação aqui de novo, a gente vai ter que o seguinte, a derivada, copiando ali o que a gente fez em cima, é igual a 6r ao quadrado menos 6r, ou 15r ao quadrado. 15r ao quadrado menos 6r, e aí a gente vai derivar de novo. Derivando de novo, a gente vai ter 30r menos 6. Só que aqui, agora vocês não vão igualar a zero. Porque se vocês igualarem a zero, eu não lembro o significado disso, sendo bem sincero, mas nesse caso não vai igualar a zero. Nesse caso, a gente vai aplicar a posição de equilíbrio. Aplicando a posição de equilíbrio, nesse valor aqui, na segunda derivada, a gente vai obter nossa resposta. Aí sim vem a explicação, vem da equação de Taylor e tudo mais. Mas enfim, a forma que eu estou fazendo aqui para vocês é para ficar um pouco mais intuitivo, para não precisar decorar a fórmula na hora da prova. Então a gente vai aplicar a constante efetiva, ela vai ser a segunda derivada aplicada, esse tracinho aqui reto quer dizer que em português quer dizer aplicado, quando o R for o R de equilíbrio, que foi o que a gente calculou no item anterior. Ou seja, vai ser 30 vezes 2 quintos menos 6. Isso daqui dá 12 menos 6 dá 6. Ou seja, a constante efetiva, que é o que ele pede, vai ser igual a 6. Basicamente é assim que vocês vão resolver questões que envolvem energia potencial e derivada. Dá o item C. Foi mal. Tá. Com isso daqui encerro o que eu separei para vocês para análise de energia em MHS. E por fim, para fechar MHS, só fica faltando pêndulos. E aí, eu peguei uma questão um pouco complicada, ela é da prova de 2022, a P1 2022, porque eu creio que se for cair alguma coisa parecida, dá para destrinchar essa questão em outras duas ou três. Só que eu decidi pegar ela para a gente revisar toda a questão de pêndulos em uma questão só e talvez ganhar tempo. Não sei se ganha tempo com isso, mas eu decidi pegar ela. Aí a gente vai revisar um pouco a questão do momento de inércia, o teorema dos eixos paralelos, que perguntaram no começo da aula. Antes de fazer ela, deixa eu só, mais uma vez, pegar outra folha. Tá. A questão diz o seguinte. O pêndulo mostrado na figura A consiste em uma pequena esfera de massa M presa a um fio de comprimento L que possui massa desprezível, ou seja, um pêndulo simples. Já o pêndulo mostrado na figura B consiste em uma esfera de massa M presa a uma barra delgada homogênea de comprimento 40 centímetros que possui massa, ou seja, um pêndulo físico. E aí ele pede o seguinte: adotando que as dimensões da esfera são muito menores que os respectivos comprimentos dos fios, ou seja, considerar que são massas pontuais, as esferas, e que ambos os sistemas sofrem deslocamentos pequenos em relação à posição de equilíbrio, qual deve ser L para que o período dos pêndulos sejam iguais? Então, a estratégia dessa questão é: analisa a figura A, que é um pêndulo simples, de forma independente, analisa a figura B, que é um pêndulo físico, e iguala os períodos. Então, é isso que a gente vai fazer nessa questão. Para a figura A,
É bem simples. Vocês já devem saber isso de código salteado, muitos devem ter visto ensino médio, que é o seguinte: o período de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. Esse resultado, basta fazer dinâmica rotacional, torque é igual a momento inércia vezes a aceleração angular, considerar o θ pequeno, e aí dá para já chega direto nessa fórmula, vocês devem conhecer bem. O que complica um pouco, esse foi a análise do item A. O que complica um pouco da figura A é a análise da figura B. A análise da figura B, a gente vai ter vários passos. Vou fazer aqui embaixo. A gente tem um pêndulo físico, ou seja, uma haste com massa e um corpo com massa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Que primeiro, se a gente tem dois corpos um colado no outro, eu tenho que pegar o momento de inércia efetivo desse sistema, que é o que eu vou fazer primeiro. Na verdade, pode ser. Pode ser um momento de inércia. O momento de. Não, na verdade, eu vou fazer. Antes de fazer isso, eu vou primeiro pegar o centro de massa. Vou já explicar o porquê. Primeiro eu vou precisar saber o centro de massa desse corpo aqui. Eu vou colocar minha referência nesse ponto aqui no teto. E aí, para cá vai ser o valor do comprimento crescendo. Eu vou adotar essa referência aqui. Então, eu vou ter que o seguinte, que o comprimento do fio, do centro de massa do fio, desse sistema da figura B, ele vai ser uma média ponderada das, das como é que chama? Dos centros de massa dos dois corpos, ou seja, da haste e do bloquinho de massa M. Se é uma média ponderada, eu tenho a massa da haste, 6m, vezes o centro de massa da haste, que é D sobre 2, tem que ter cuidado, tá? O centro de massa da haste está bem aqui, na metade do D. Mais a massa do bloquinho, vezes o centro de massa do bloquinho, já que é um pontual, uma carga pontual, vai ser o próprio D, ou seja, M vezes D, dividido pelas massas, ou seja, uma média ponderada da posição. Basicamente é isso, é o centro de massa aqui. Ou seja, dividir por 6m mais M. Isso vai dar para a gente, se eu multiplicar aqui por 2 e dividir por 2, eu vou ter que o comprimento do centro de massa vai ser esse M corta com esse M aqui de baixo, eu vou ter 8D dividido por 7M, por 14M, por 14, perdão, o M foi embora. 6 mais 2, 8, sobrou esse 2 aqui embaixo, multiplica com esse 7 aqui, dá o 14. Simplificando, dá 4D sobre 7. Esse vai ser o centro de massa do corpo 2. O segundo passo dessa questão. Então, assim, basicamente, já que a gente está usando centro de massa, a gente está basicamente substituindo essa figura B por esse corpo bem aqui, ó. Basicamente, eu estou fazendo. É como se eu estivesse substituindo esse corpo por um corpo de massa igual a 7m, a soma das duas massas. Só que com centro de massa do valor de 4D sobre 7. Que é basicamente o que quer dizer centro de massa. Centro de massa é basicamente você substituir um sistema por outro equivalente. Tá, esse foi o primeiro passo da questão. Isso é quase que talvez quase seja uma questão em um prova de vocês se cair pêndulo físico. O segundo passo é a gente calcular o momento de inércia desse corpo. Ou seja, desse corpo aqui. Cálculo do momento de inércia é simples. Eu calculo o momento de inércia se for a junção dos corpos é o momento de inércia de um corpo
mais o momento de inércia do outro corpo. Porém, o problema é que o momento de inércia da barra que ele dá é em relação ao centro de massa. E a gente não está usando o centro de massa da barra, a gente está usando esse ponto bem aqui. Então, é aí que vem o teorema dos eixos paralelos, que eu tenho que primeiro transportar esse momento de inércia para esse ponto, para aí sim eu poder somar com esse ponto, com o bloquinho. Então, o que a gente faz? A gente usa o teorema dos eixos paralelos para a barra, que eu vou ter o momento que eu vou ter um momento de inércia da barra em relação ao ponto O, ou seja, em relação a esse ponto aqui, igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, que foi o que a questão me deu, 6m vezes a distância ao quadrado, L ao quadrado, D ao quadrado aqui no caso, sobre 12, mais md quadrado, que é o aqui da fórmula que eu mostrei para vocês. Estou aplicando essa fórmula aqui. O momento de inércia no ponto que eu quero é o momento de inércia do centro de massa mais md ao quadrado, em que d é a distância do centro de massa para esse ponto. Isso que eu estou fazendo aqui. Ou seja, mais m vezes d ao quadrado. O d que a gente está usando aqui é d sobre 2. É esse valor aqui que a gente está usando. A gente está transportando d sobre 2. Então, basicamente, a gente vai ter isso daqui. Essa conta, ela vai dar para a gente... eu tenho uma colinha aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar. 1/3. Deixa eu ver. Na verdade, vai dar 3m d ao quadrado. Acho que é isso. Se eu não errei aqui na montagem, mas enfim, na minha colinha aqui eu vi que deu esse resultado aqui. Tá. Então, a partir do momento que a gente transportou o momento de inércia da barra para aqui, agora sim a gente pode somar com o momento de inércia do bloquinho de massa M. É isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, o terceiro passo da questão é o momento de inércia do sistema em relação ao ponto O é igual a esse zero, o zero da barra que a gente acabou de calcular, mais o momento de inércia do bloco, da massinha M, que é m d ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai ser I0, ou 3m d ao quadrado, mais md ao quadrado. Então, o momento de inércia do sistema em relação ao ponto O é igual a 4md ao quadrado. Tá. Então, se eu não errei nenhuma questão, vou já conferir. A partir disso, a gente consegue o período do movimento da barra, que é igual, como eu coloquei aqui em cima, essa fórmula bem aqui, ó, 2π vezes o momento de inércia do sistema dividido por mgd. Só que um porém, aquele d ali, se vocês repararem com a figura que eu tinha desenhado nessa questão, é a distância do ponto que a gente está trabalhando em relação ao centro de massa. Nessa nossa questão, o ponto que a gente está trabalhando em relação ao centro de massa foi o que eu calculei no item 1 aqui, ó. É, na verdade, o LCM. Então, aqui eu tenho que ter cuidado de colocar a LCM. Tá, a partir daqui, só substituir os valores. Eu errei alguma coisa que era para esse resultado dar 3md. Eu vou já ver o que eu olhei. Enfim, o que eu errei.
Ah, vou colocar um Mzão aqui só para mostrar que é a massa do sistema. O nosso sistema, esse item B, ele é 7m. Então, 7mzinho vezes a gravidade vezes a distância do centro de massa, ou seja, 4D sobre 7. Isso daqui dividindo o I do sistema. Deixa eu só ver aqui o que eu errei, que era para aqui em cima dar 3md ao quadrado. Vamos lá. Centro de massa, tá ok. Teorema dos eixos paralelos da barra. Ah, tá. Perdão. Eu errei esse resto daqui, ó. Quer ver? É. Esse daqui, na verdade, é 2md ao quadrado. Agora sim. Então, o I0 é 2md ao quadrado, então aqui é 2md ao quadrado e aqui vai dar 3. Beleza, era isso. Pronto, esse resultado a gente pode simplificar. Dá 2π, raiz de o m vai embora com m, esse 7 vai embora com esse 7, esse 4 vai embora com esse 2 aqui, então fica só π. Na verdade, eu vou manter ele aí. E esse d vai embora com esse d. Então fica 3d sobre 4m. Sobre 4g, perdão. Pronto, então a gente calculou o período do pêndulo simples, o período do pêndulo físico, sendo que o pêndulo físico tem toda essa questão chata de fazer teorema dos eixos paralelos, se tiver mais de um corpo, fazer a soma dos momentos de inércia e tal. E aí, finalmente, voltando para a questão, que é o que a questão pergunta, que a questão pede é o seguinte. Tarará, qual deve ser L para que o período dos dois pêndulos sejam iguais? Então, a gente calculou esse valor aqui, calculou esse valor aqui, que é o período de cada um, basta igualar os dois. Então, por fim, fazendo TA igual a TB, a gente vai ter que 2π raiz de L sobre G. Opa. O D é 40 centímetros, beleza. 2π raiz de L sobre G é igual a 2π raiz de 3D sobre 4G. 2π vai embora com 2π, eleva ao quadrado, o G vai embora com G, a gente vai ter que L vai ser igual a 3D sobre 4. Se o D é 40 centímetros, o L 30 centímetros. Isso dá para a gente o gabarito letra C. Então, assim, é o que eu falei no começo. É uma questão um pouco longa, é uma questão um pouco complicada, mas essa questão ela não veria se cair para vocês. Pode ser que caia, provavelmente vai cair. Ela não vai vir desse jeito, mas ela pode se destrinçar em outras três questões. Por exemplo, poderia fazer uma pergunta, primeira pergunta sendo qual o momento de inércia da barra em relação ao ponto O. Poderia ser uma questão só de pêndulo simples. Poderia ser uma questão que pede o período do corpo B. Ou seja, teria que fazer o teorema dos eixos paralelos e depois somar esses dois momentos de inércia. Então, assim, é uma questão extensa. Eu peguei ela só para poder, de uma vez só, revisar todos os conteúdos. Todos esses teoremas aí. Mas eu creio que não vai cair uma questão dessa dificuldade aí para vocês não, tá? E com isso a gente encerra MHS. A partir disso daí, a partir disso daí é só movimento harmônico amortecido, que é basicamente usar aquelas fórmulas que eu joguei para vocês e tendo uma ou outra interpretação, mas essas questões daqui para frente vão ser mais simples do que essa última que a gente fez. Licença só para eu tomar um pouco d'água.
Tá, vamos lá. Para as questões de movimento harmônico amortecido e o movimento harmônico forçado, basicamente a coisa mais importante vai ser vocês saberem interpretar a questão, porque muito provavelmente a questão vai estar em forma de texto, como está aqui, e como é a maioria das questões de provas anteriores, e vocês vão precisar entender se a questão está falando de um movimento harmônico amortecido, se ele for amortecido, qual dos três tipos é, subcrítico, crítico, ou subamortecido, crítico ou supercrítico, ou se é um movimento forçado. Então, é o que a gente vai fazer nessa questão aqui. É primeiro interpretar para depois ir para as fórmulas. Uma vez interpretado, o resto vai ser só a aplicação direta das fórmulas. E vocês provavelmente vão ter um formulário. A questão diz o seguinte. Essa questão aqui, ela é da... Deixa eu só ver aqui, eu acho que é da P2 do ano passado, tá? E ela diz o seguinte. Um carro estava viajando em estrada bastante plana e reta, e a massa do carro, junto com seus passageiros, é 1.000 quilos, 1 tonelada. A viagem estava bem tranquila, sem oscilações na vertical, apesar do amortecedor do carro estar com defeito. De repente, uma pedra faz o carro chacoalhar para cima e para baixo, com amplitude inicial 10 centímetros. O período de cada oscilação é π sobre 2 segundos, e após 10 oscilações, a amplitude cai para esse valor aqui. Tá, desse enunciado, o que, é que a gente pode tirar de interpretação física? A gente vai ter o amortecedor do carro, que ele vai trabalhar, que ele vai fazer um movimento harmônico, após passar uma pedra. Pelos dados da questão, vai oscilar com o período π sobre 2, tendo uma oscilação inicial, caindo com o tempo e tal, mas tendo oscilações de período π sobre 2, isso induz para a gente que esse movimento é um movimento subcrítico, que é esse daqui em vermelho, porque eu vou ter oscilações e oscilações num período de π sobre 2, ou de t igual a π sobre 2. Ou seja, o próprio enunciado disse para a gente, através de palavras, que a gente está em um sistema subcrítico. Então a gente vai usar as equações de subcrítico. Pronto, uma vez interpretado, o resto é só conta. Isso que a gente acabou de fazer agora foi basicamente a parte mais difícil da questão. Então vamos lá. Determine a razão entre o coeficiente de viscosidade do fluido do amortecedor e a massa dos passageiros. Ou seja, ele quer o gama, né, que a gente fez mais cedo. Basicamente, para fazer isso, uma vez que a gente detectou que é um movimento subcrítico, superamortecido, então a gente sabe que a solução da equação x de t é igual a amplitude inicial vezes e elevado a menos gama sobre 2 vezes t. Isso tudo vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Mais um φ inicial. Pronto, a gente sabe que é isso. Além disso, ele deu mais algumas informações, que foi o seguinte. Após 10 oscilações, essa vai ser a amplitude. Sendo a amplitude de oscilação. Então, o que acontece? Essa daqui, esse termo que a gente tem bem aqui, ó, o A0 vezes o E elevado a menos gama sobre 2, é o que a gente chama de amplitude de oscilação. Amplitude de oscilação. Por que a gente desconsidera esse cosseno? Esse cosseno, ele vai vir para identificar a posição. Mais uma vez aqui no gráfico, aqui para vocês. Esse cosseno, ele é mais para definir esse gráfico aqui. Mas a amplitude em si, o comportamento da amplitude, é dado pelo aquele termo, A0 vezes E elevado a menos gama sobre 2t. Ou seja, amplitude inicial, a gente vai ter uma amplitude máxima, depois essa amplitude ela vai cair um pouquinho, depois cai mais um pouco. Essa magnitude, ela é estudada, ela é dita por esse termo aqui, ó, por esse termo aqui. Então é isso que a gente vai usar. A amplitude após 10 oscilações, ou seja, só definir aqui só para dar nome aos bois, AT igual a A0
vezes E elevado a menos gama sobre 2T. Pronto. Então, após 10 oscilações, ou seja, quando o tempo for igual a 10 vezes t, isso daqui vai ser igual a E elevado a menos meio vezes a zero. Bem aqui, dados a própria questão. Tá, então a gente pode fazer o seguinte. A gente já sabe que o t é π sobre 2. Então, o tesão. Então a gente pode substituir o tesão. E lembrando que... Tá, substituir aqui embaixo. Então eu vou ter o seguinte. O A, quando o t for igual a 10 tesão, a gente vai ter que... Ele vai ser A0 vezes E elevado a menos gama sobre 2 vezes 10 vezes π sobre 2. 10 vezes o período. Isso daqui vai ser igual ao dado da questão. A0 vezes E elevado a menos meio. Pronto, daqui a gente pode cancelar a amplitude inicial, apesar dele ter dado bem aqui, agora não vai ser necessário, vai cancelar. E aí a gente vai ter que menos gama sobre 2 vezes 10 vezes π sobre 2, igualando os expoentes, é igual a menos meio. Ou seja, o nosso gama, que é B sobre M, que é justamente o que ele pede, vai ser, corta esse com esse, o menos com menos, o 2 com 10 fica 5, vai ser 1 sobre 5π. Isso daqui dá para a gente o gabarito letra A. Ou seja, basicamente de física, de interpretação, foi só perceber que era um movimento subamortecido. E aí, a partir disso, igualar a equação com a informação que ele deu. Pronto, fazendo isso, terminou a primeira pergunta da questão. A segunda pergunta, segunda e última pergunta desse enunciado, é o seguinte: determine a constante elástica da mola efetiva do sistema de amortecimento. Então, para aqui, a gente tem que lembrar que é o seguinte: para a gente poder descobrir a constante, a gente tem que lembrar que o ômega ao quadrado é igual a K efetivo sobre emissão. Então, para a gente descobrir o K, a gente tem que descobrir o ômega. E o ômega, já que é um movimento subamortecido, a gente sabe. A gente sabe que o ômega ao quadrado, ele é ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. E esses valores a gente tem do enunciado. O ômega ao quadrado é 2π vezes, ou dividido pelo período, ou seja, 2π vezes o inverso de 2 sobre π ao quadrado. Π sobre 2, na verdade. 2π vezes dividido pelo período, tal. Menos perdão, menos gama sobre 2 ao quadrado, sendo que o gama a gente acabou descobrindo no item anterior. Ou seja, 1 sobre 10π ao quadrado. Tá, daqui a gente obtém que... Deixa eu só reorganizar aqui, puxar isso para baixo. E esse para o canto. Daqui a gente vai ter que o ômega ao quadrado vai ser igual a 16. Π corta com esse π. Fica 4 ao quadrado, 16. Menos 1 sobre 100 π ao quadrado. Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Tá, vamos lá. Tá, a gente descobriu o ômega do movimento. E aí, para finalizar, já que ele quer o K efetivo, para a gente descobrir o K efetivo, basta multiplicar pela massa. E a massa, ele deu para a gente como sendo 1000 quilos, uma tonelada. Então a gente tem que o
K efetivo é ômega ao quadrado vezes m, ou seja, 1000 vezes 16 menos 1 sobre 100 π ao quadrado. Isso daqui dá pra gente o item A, né? 16.000 menos 10 sobre π ao quadrado. Opa, então é o item E. Pra gente o item E de gabarito. Então basicamente é isso. Aplicação depois de que descobriu que o movimento é subamortecido, a aplicação de fórmula. E aí, para finalizar, vindo agora para o último conteúdo, movimento amortecido forçado, eu peguei essa questão também da P2 de 2023, do ano passado. Ela diz o seguinte. Vamos lá. Um sistema bloco-mola é colocado para oscilar dentro de um meio viscoso sobre a ação periódica, sobre uma força periódica igual a 50 vezes cosseno de ômega t em newtons, sendo que a massa do bloco é 2 kg, a constante é 500 Nm por metro, o coeficiente de amortecimento B é 0,04 e a frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém extremamente próxima à frequência natural do movimento. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário. Tá. Então, tem bastante coisa para interpretar desse enunciado. Primeiro o bloco está em um líquido viscoso, então eu vou ter dissipação, eu vou estar em um meio amortecido. Só que não só isso. Além disso, eu estou aplicando uma força externa ao movimento periódico, uma força periódica. Ou seja, é um movimento amortecido, só que ele não é só amortecido, ele é forçado também. Além de eu estar no meio dissipativo, eu tenho uma força externa sendo aplicada. Então, beleza, a gente já sabe que está trabalhando movimento harmônico amortecido forçado. Só que tem outro detalhe. Nessa questão, ele dita para a gente a frequência externa. A frequência externa é cuidadosamente ajustada. Ou seja, a gente tem esse ômega através dessa frase bem aqui. Ó. Então é isso que a gente vai trabalhar. A questão não só deu o tipo de movimento para a gente, mas também deu o valor desse ômega aqui em termos de palavras. E a primeira pergunta que ele fala é o seguinte: qual é a fase do movimento do bloco em relação à força externa? Se vocês olharem no formulário, para a gente falar de fase, a fase vai ser essa fórmula bem aqui. Eu vou até copiar ela. Então, o que ele quer, a fase do movimento em relação à força externa é dado por isso daqui, menos o arco tangente do fator de amortecimento vezes o ômega da força. Eu estou chamando de ômega externo, mas é esse mesmo ômega aqui, ó, que ele chama de ômegazão, ômega maiúsculo. Eu vou chamar de ômega externo, mas é a mesma coisa. Então, a fase inicial é o gama vezes I, o arco tangente do gama vezes I sobre a frequência natural menos a frequência da força ao quadrado, cada um ao quadrado, né? Tá, então já que ele quer a fase do movimento, é basicamente eu aplicar essa fórmula aqui. Só que ele fala o seguinte, ele fala que a frequência da força externa, ou seja, o ômega externo, é cuidadosamente ajustado até atingir uma frequência abaixo, porém extremamente próximo da frequência natural. Ou seja, isso daqui vai ser aproximadamente ômega zero. É isso que ele quis dizer com essa frase. Então ele deu valor para a gente, só que em palavras, em termos de gramaticais, em português. Só que além disso, é uma força. Cadê? Onde ele falou aqui? É uma frequência abaixo. Isso daqui também vai ser importante. Por quê? Nesse termo aqui, olhando o ângulo, a parte que está dentro do arco tangente, essa subtração aqui, já que é um valor bem próximo,
ela vai ser aproximadamente zero. Ou seja, a gente vai ter que o gama vezes o ômega externo dividido por ômega zero ao quadrado menos o ômega externo ao quadrado, isso daqui vai dar aproximadamente gama externo sobre zero. Ou seja, é uma coisa que está tendendo para o infinito. Só que está tendendo para o infinito de forma abaixo, está tendendo para o infinito, mas para o infinito positivo. Tem que tomar cuidado com essa notação. Se eu tivesse com a frequência acima, estaria tendendo para o menos negativo. Já que eu estou com frequência abaixo, essa subtração, apesar de estar tendendo a zero, mas é o zero vindo pelo limite inferior. Então vai estar tendendo a mais infinito. Então, a partir disso, se eu tenho que o nosso φ ele é o menos arco tangente de mais infinito, a gente sabe que o arco tangente de mais infinito é π sobre 2. Por quê? Porque a tangente de π sobre 2 tende a mais infinito. E aí, é importante saber esse limite superior, esse limite positivo aqui, porque com esse menos fica negativo. Então, a fase inicial é menos π sobre 2 radianos. Que dá pra gente letra A. Então, se vocês olharem, tem a opção positiva, mais π sobre 2, só que o que induz pra gente, o que dá a resposta pra gente é justamente a frequência ser abaixo, porém extremamente próxima. Tem que tomar cuidado com isso. Essa frase foi basicamente só para responder esse item. E agora, puxando o outro enunciado, mas a outra pergunta, ainda para o mesmo enunciado, ele fala o seguinte: qual é o maior deslocamento em relação à posição de equilíbrio? E aí, mais uma vez, sabendo que é um movimento amortecido forçado, a gente vai lá no nosso formulário, a gente sabe que a amplitude é dada por essa fórmula, que eu vou copiar aqui. E aí a gente vai entrar em uma discussão, que é o seguinte. Vocês devem ter visto o professor de vocês falando o seguinte, falando na aula o seguinte, que se eu quero a máxima amplitude, o ômega externo tem que ser esse valor aqui. E se eu quero a ressonância, tem que ser esse ômega aqui. Só que tem um porém. Então, já que, beleza, enfim, se ele quer amplitude máxima, a gente deveria usar essa equação, né? Só que tem um porém. Ele, de fato, nesse enunciado aqui, nessa questão específica, ele pede o deslocamento máximo, ou seja, a amplitude máxima. Só que não é a amplitude máxima que o corpo ele pode atingir. É a amplitude máxima, dado que a frequência já está ajustada. Então, tem que tomar o cuidado aqui. A gente não vai usar o ômega igual a ômega zero menos gama sobre 2 ao quadrado. Isso daqui, de fato, daria para a gente uma amplitude máxima. Só que não é essa amplitude máxima que a gente está querendo. Na questão, já está definido a amplitude do sistema no enunciado. Ou seja, já está definida a amplitude, que é aproximadamente ômega zero. Então, para isso, tem essa coisa que é bem sutil aqui nessa questão, só que tem que tomar cuidado. Apesar de a gente estar falando de uma amplitude máxima, não é uma amplitude máxima que o corpo pode atingir. É o que ele atingiu, dado que a frequência já está setada. Ou seja, o que a gente quer, na verdade, é o A de ômega zero, que é quando o ômega externo é aproximadamente ômega zero. Então é isso que a gente quer. Se é isso que a gente quer, é isso que a gente vai substituir aqui na fórmula. A gente tem que o F é 50 vezes o cosseno. Então aqui em cima vem 50. F sobre M aqui já é 50. Na verdade, vou substituir primeiro aqui. Deixar de forma literal ainda, substituir já os valores. Se ômega é aproximadamente ômega zero, esse valor ele vai tender a zero. Então a gente vai ficar só com esse valor aqui.
Então a gente tem raiz de 0 ao quadrado mais gama vezes ômega zero, já que o ômega externo a gente está considerando aproximadamente igual a ômega zero ao quadrado. Ou seja, o A de ômega zero é igual, a gente tem a raiz de uma potência ao quadrado, então fica F0 sobre M dividido por gama vezes ômega zero. E é isso que de fato a questão quer. Então agora sim, substituindo valores, o F0 sobre M já é o 50 aqui, ó. Já é o volume máximo da força, 50, dividido por o gama, a gente tem daqui, ó. A gente tem B e tem M, então a gente tem o gama. 0,04 sobre 2, que é a massa. Vezes o ômega zero. O ômega zero também é K sobre M, né? Deixa eu reescrever aqui em cima, para não ficar muito confuso. Ômega zero é raiz de K sobre M. O K ele deu aqui no enunciado. K é 50, o M é 2. Ou seja, raiz de 50 sobre 2, raiz de 25. Ômega zero é 5 radiano por segundo. Eu não lembro a unidade de medida aqui, mas já está no SI, então nada não. Ou seja, 0,02 aqui embaixo, vezes o ômega zero, que é 5. Daqui a gente vai ter que a amplitude, quando o ômega for igual a ômega zero, o ômega externo for igual a ômega zero, vai ser... deixa eu ver se está... Isso daqui, se eu não me engano, é para dar 250. E aqui está dando 500. Deixa eu ver o que é que eu esqueci aqui de dividir por 2. Ah, tá. Esse daqui eu errei. O F sobre M não é 50, não. O F0 é 50 e aí divide por M. Fiz 0, colocando o M aqui embaixo, gama, ômega 0. Isso daqui vai ser igual. O F0 aí sim é 50, como está na fórmula. O M2, o gama 0,02 e o ômega 0, 5. Agora sim. Então a amplitude máxima, o deslocamento máximo, vai ser 250 metros, que dá letra A. Então, lembrando mais uma vez, para o movimento, se fosse um movimento qualquer e tal, a amplitude máxima seria quando o ômega fosse igual a ômega 0 menos gama sobre 2 ao quadrado, porém, no enunciado, ele já deixa fixo que a frequência da força externa já é ajustada. Se ela já é ajustada, eu tenho que aplicar o valor dela nessa fórmula aqui. E é ela que, e essa aplicação que vai me dar o valor máximo. Dividir a força pela massa. É isso, Gabriel. Valeu. Tá. Então, eu acho que foi isso que eu separei para vocês. Ficou uma coisa bem maçante, só que assim, dá para ver que de uma vez interpretado o resto da aplicação de fórmula e uma usabilidade matemática, mas basicamente isso daqui cobre todo o conteúdo que foi me passado, que vai cair na prova de vocês. Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, eu ficar aqui mais algum momentozinho.
Mas, no mais, eu creio que seja daqui que vai estar na prova de vocês. E eu vou passar esse material aqui para vocês, essa solução e tudo mais. Então é isso. Já vi que tem uma galera saindo aí, pô, obrigado para quem ficou até agora. Quase 1 hora e meia de Fuja, 1 hora e 40 de Fuja. Mas qualquer dúvida, pô, só entrar em contato aí. Valeu, tamo junto, galera. Vai passar por onde o material?